E aí a gente vai falar sobre as organelas, né? Se não der tempo hoje, vocês vão fazer a atividade e vão me mandar por e-mail. Eu quero que vocês façam, é preciso que vocês façam, porque na atividade avaliativa vai ser cobrado o tema organela. Então é bom vocês fazerem. E aí, se não der tempo, eu coloco o gabarito, envio o gabarito para a plataforma. Aí você, ou tu me coloca no grupo. E aí vocês conferem para fazer uma boa atividade avaliativa. Bom, então vamos falar rapidinho sobre as organelas, né? Porque ela é grande pra caramba. Vocês vão perceber. Peguem o livro de vocês e acompanhem comigo, por favor. É o primeiro módulo, tá? E aí vocês vão perceber que eu não coloquei tudo que está no livro, né? Só coloquei as partes importantes, que eu considero importante no tema das organelas, tá? Bom, então vamos falar sobre a introdução. O que é organela, né? Organelas são todas aquelas bolinhas, digamos assim, né? Que a gente encontra lá nas células. Bom dia, Bom dia, Maxi. Tô falando sobre... Calma aí. E aí tudo aquilo que vocês veem na célula, aqueles componentes das células, aquelas bolinhas que vocês chamam, são organelas. E cada um tem uma função importante. Max, liga o microfone. Cada um tem uma função importante, uma função diferenciada de uma para outra. Até porque são as formas, né? Tem formas diferentes, tá? Então, em algumas células, a gente encontra muitas organelas. Em outras células, a gente encontra poucos, né? Ou, em algumas células, a gente encontra um tipo de organela que em outras células a gente não encontra, tá? Mas todas têm em comum a membrana plasmática. Então, mesmo aquelas células que não possuem núcleo, né, elas vão ter em comum com as que possuem, né, a membrana plasmática. Então, todas as células possuem membrana plasmática. Aí eu coloquei aqui, a membrana plasmática com lipídios e proteínas, porque todas, a membrana plasmática tem um lipídio, a gente já viu, né? Eu esqueci de colocar aqui uma foto da membrana plasmática. E as proteínas, tá? Bom, algumas, né, como por exemplo a célula vegetal, além de possuir membrana plasmática, possui parede celular. Então vem a camada de membrana plasmática, depois vem uma camada de parede celular. A função de ter duas membranas, né, sendo membrana plasmática e parede celular, oferece maior resistência à célula. Então a parede celular é formada de celulose, que é o que a gente utiliza para fazer papel, né? Então a folha de papel tem celulose, que é utilizada, é retirada da parede da célula, na célula vegetal. E aí quanto mais forte é uma parede com a membrana, mais resistência ela vai ganhar e vai evitar que ela se rompa. Bom, outra coisa que a gente precisa saber é que o lisossomo eu só encontro em célula animal e o plasto e o vacúolo eu só encontro em célula vegetal. Então, pergunta assim, né? Aonde que eu encontro o plasto e o cloroplasto, que eu não coloquei aqui, o cloroplasto? Somente em célula vegetal. Eu não encontro cloroplasto e plasto em célula animal, tá? Entrou alguém aí? Entrou quem? Bom dia, professora. Bom dia, Raíssa. Só um minutinho, deixa eu botar o nome de vocês. Botar o nome de vocês. O Ana. Liga a tela, por favor. Bom, e aí, olha só. Você já conhece uma cara de uma célula vegetal, uma célula animal? Só pra gente relembrar, né? Que uma célula animal a gente tem uma estrutura meio arredondada, enquanto que uma célula vegetal a gente tem uma estrutura meio achatada. E a célula vegetal eu tenho membrana plasmática e parede celular, enquanto que a animal tem somente membrana plasmática, tá? E a gente está vendo uma diferença de uma para outra. Bom, agora vamos falar especificadamente de cada organela, tá? Vamos lá. Ribossomo. Então, o ribossomo, o que é o ribossomo? Essa maquinaria aqui, deixa eu tirar aqui. Essa maquinaria que a gente vê, tá? Está presente dentro de uma célula. A função do ribossomo é produzir proteínas, tá? Então, ela é dividida em duas subunidades. A gente tem a subunidade maior, é a maquinaria. Subunidade maior e uma subunidade menor.
A proteína, né, a proteína da célula, ela é formada aqui dentro. Como? Né? Através do RNA mensageiro, que é uma parte do nosso DNA, vem a subunidade maior, vem a subunidade menor e começa a sintetizar, ou seja, tirar das informações do RNA mensageiro informações para formar então uma proteína, tá? Eu posso encontrar essa estrutura, essa maquinaria, tanto em células procarionte quanto em células eucarionte, tá? Então, quantas que tem núcleo, quantas que não tem núcleo, eu encontro essa maquinaria, tá? E aí a gente tem duas divisões de ribossomo. Eu tenho o ribossomo simples e o complexo. O complexo é o que nós encontramos no nosso organismo, que são as células eucarióticas, tá? Que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. E a ribossomo simples é aquela que encontrada em mitocôndria, né? Dentro da mitocôndria, lá nas células bactérias, que já são simples, né? Dentro do cloroplasto, dentro do retículo plasmático, tá? Então, a simples eu encontro dentro das próprias organelas e dentro da bactéria, por ela ser simples. E as complexas, compostas, eu encontro na célula eucariótica em si. E aí eu coloquei aqui a foto para vocês entenderem como é que ocorre, então, a produção de uma proteína através do nossa subunidade, tá? Como acontece isso? Eu tenho aqui, ó, é a mesma foto, calma aí. É a mesma foto. Só que aqui eu coloquei outra para vocês conseguirem entender melhor, tá? Eu tenho um pedaço do DNA, que a gente chama de RNA mensageiro, porque leva a informação. Ó, a fita de RNA mensageiro. Vem a subunidade menor, se acopla no início da fita. Vem a subunidade maior, se acopla também no início da fita, um em cima do outro, tá? E aí elas vão copiando, tipo um grampo, ó, vai vindo copiando até o final da fita. Em cima dela vai sair, né, o que a gente chama de uma cópia fajuta, né? Porque não é bem uma cópia, é uma proteína. Então, em cima dela vai sair, ó, a proteína. Então, conforme ela vai copiando, a proteína vai aumentando. Quando ela chega no final da fita, né, as subunidades, tanto maior quanto menor, elas saem, elas, né, se separam do ribossomo e a proteína ela está pronta para ser utilizada pela célula. Então, é uma maquinaria perfeita para produzir proteína. Então, qual é a função do ribossomo? Sintetizar a proteína. Ai, tomei um susto, Max. Calma aí. Deixa eu anotar aqui. Tava falando com o Joshua. Joshua, liga a câmera. Christian, liga a câmera. Bom dia, Christian. Bom dia, Joshua. Bom dia, Max. Todo mundo saudade de Max, né? Bom, e aí a gente vai falar agora do retículo endoplasmático. Tudo isso que eu tô falando tá dentro da célula, tá? Então, cada um com sua função. O retículo endoplasmático é exatamente essa foto que vocês estão vendo. Lembra um monte de alga, né? Algo do tipo, tá? E aí a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. A gente tem o granuloso, né? Que também podemos chamar de rugoso. E tem aquele que é não granuloso, ou liso. Eu chamo de rugoso e liso, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso é quando o ribossomo, a gente vê como é que é o ribossomo, né? Fica agarrado às suas membranas. Então, aqui, ó, isso aqui é o rugoso, porque aqui tem um ribossomo agarrado. Já o liso, ó, esse aqui é o liso. Não tem o ribossomo. Então, repare, um retículo, ele tem tanto a parte lisa, né, quanto rugosa. Rugosa eu tenho o ribossomo agarrado e lisa eu não tenho ribossomo agarrado. E qual é a função, então, dessa maquinaria aí, né? Regular para... Então, ó, gente, são várias funções. Eu coloquei as principais aqui, tá? Então, depois vocês vão dar uma olhada no livro de vocês para ver em todas as funções, porque o exercício pede, tá? Quais são as funções? Regula a pressão osmótica, ou seja, a quantidade de líquido que está dentro tem que estar sempre igual lá fora, né? Ajuda a formar a membrana plasmática e ajuda também a transportar proteínas através desses canais aqui, olha. A proteína vai, tá vendo? O ribossomo está aqui,
vai produzir a proteína. Através desses canais, as proteínas vão ser transportadas para dentro da célula. Bom, complexo de Golgi, né? Eu não consigo falar complexo golgiense, né? Porque isso é da época que a gente aprendia como complexo de Golgi. Então, para mim, ficou o complexo de Golgi, tá? Mas também golgiense também tá certo. O complexo de Golgi, tá? É esse complexo aqui, que são várias lamelazinhas, que parece uma folha dobrada em várias camadas, tá? Fica sempre perto do núcleo, né? E dos centríolos, porque o centríolo tá perto do núcleo, tá? E aí possui duas regiões, tá? Existe a região face cis, né? E existe a região face trans. A cis, né? A gente chama de formação. A trans é a maturação. Formação de quê e maturação de quê? Vamos lá. É a formação de substância que vai entrar dentro da célula e vão ser empacotadas. Perceba que eu coloquei entre aspas aqui, porque, né, o termo empacotado não é o termo correto, né, mas são substâncias que vão entrar aqui dentro da célula, vão ser empacotadas nessa região e vão ser transportadas pelas vesículas. Essas bolinhas aqui, olha, são as vesículas. Então, vai entrar por aqui, vai ser empacotada e as vesículas, que são as bolinhas, vão transportar, tá, até a região de maturação, que é a parte da frente. E aí, na maturação, né, essas substâncias que forem empacotadas vão sair. Vão sair através de quem? Através das vesículas que secretam ou armazenam a informação. Então, primeiro a substância entra nessa região, tá? E aí vão ser empacotadas. As vesículas, que as bolinhas aqui presentes, vão levar até a região da frente, né? Aonde elas vão sair, né? Essa substância que foi empacotada vão sair através da utilização de vesículas de secreção, tá? Então, o complexo de Golgi tem como função, né? Uma das funções é empacotar substâncias para poder levar para dentro da célula, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, observação. Nem sempre os produtos que forem empacotados, né, pelos complexos de Golgi foram formados pelo complexo de Golgi. Pode ter formado, por exemplo, pelo ribossomo, que formou proteína, né, e aí mandou para o complexo de Golgi para empacotar, tá? Então, o complexo de Golgi é o Correios, né, o nosso correio. O correio não produz as coisas, só empacota e envia. É a mesma coisa o complexo de Golgi. Além da função de empacotar, né, a gente tem outras. Presta atenção. Armazena proteínas, né, do retículo endoplasmático granuloso. Então, aquelas proteínas que foram formadas, foi o que eu falei agora, elas vão ser empacotadas, guardadas aqui dentro e vão ser empacotadas. Armazena lipídios que foram formados lá no retículo endoplasmático não granuloso. Vão produzir e armazenar, ou seja, guardar os carboidratos. E, além disso, vão formar o acrossoma do espermatozoide. O que é acrossoma? Aqui a gente tem o espermatozoide. Tá todo mundo comigo? Tô achando muito silêncio. Estão comigo? Sim. Tá. Sim. Ah, Ana Luísa. Ana Luísa não. Ana Beatriz. Calma aí, Ana Beatriz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Beatriz. Max é mais animado, uma hora dessa, né, Max? Vamos voltar aqui. E aí, olha só, a gente tem um desenho de espermatozoide. Vamos entender como é que é o formato do espermatozoide. Então, o complexo de Golgi, ele forma, né, o acrossoma, que é o chapéu do espermatozoide. É esse chapéu que vai ser importante para poder ele perfurar, né, um óvulo. Então, por exemplo, estão vendo que o espermatozoide não tem braço, ele só tem cauda, tá? Então, aí ele bate essa cauda para poder caminhar e é com a cabeça que ele fica batendo para entrar no óvulo, utilizando o acrossoma, que é a cabeça. E aí a gente tem o núcleo, a gente tem as mitocôndrias, a gente tem a cauda. Por que o espermatozoide é uma célula, tá? Porque ele é simples. Primeiro que ele precisa da mitocôndria para poder produzir energia. A gente viu que mitocôndria, né, fornece energia.
Então, de tanto ele bater essa cauda, ele gasta muita energia. Por isso que ele tem a mitocôndria aqui dentro. A cauda, que é o meio de locomoção dele. O acrossoma, que é o meio de aderir, né, de adentrar ao óvulo. E o núcleo, que é onde guarda a informação genética dele. Se ele tiver tudo isso e não tiver o núcleo, nada adiantou. Tá? Então, quando ele entra, tudo fica para trás. Isso aqui tudo, ó, é cortado. Entra somente o núcleo. E o acrossoma se desfaz quando ele consegue romper o óvulo, tá? Importante entender a parte do espermatozoide, porque tem um exercício perguntando isso. Bom, lisossomo. Quem são os lisossomos? Tá? São as bolsas, né? Membranosas. Também coloquei entre aspas, né? Porque não é bem uma bolsa, né? Mas a gente chama de bolsa membranosa. E aí a gente tem dois tipos de lisossomo. Tem o primário e o secundário. O primário, né, é aquele que acaba de ser formado, ou seja, é o primeiro a ser formado dentro de uma célula. Por ele ser o primeiro, ele é o mais simples de todo, né? Ele possui somente enzima no seu interior. Já o lisossomo secundário, né, é o que vem depois. Então, é a união do primário com o vacúolo, né, podendo ser heterofágico ou autofágico. Esquece isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí. É porque eu ia explicar que o autofágico é fagocitose. Calma aí. Então, o mais complexo é o secundário, que é formado por... Opa! Calma aí, gente. Pronto. Então, o mais complexo, né, é o secundário. Porque eu tenho a união do primário, né, com já o secundário. E aí eu vou encontrar o vacúolo heterofágico ou autofágico. A gente vai entender a diferença de um para o outro. Qual é a função dele, então, do lisossomo? Fazer a digestão intracelular através do vacúolo heterofágica e fazer a digestão intracelular também através do autofágico, tá? Faltou uma palavrinha aqui, autofágico. Além disso, o lisossomo é responsável pela autólise, que a autólise é a morte da célula. Então, quando a célula ela tá para morrer, quando é uma célula velhinha, já que não tem função nenhuma, né, já exerceu tudo que tinha que exercer, né, ou quando está com uma célula defeituosa, o lisossomo ele começa a liberar substância, né, que a gente chama de que vai gerar apoptose, né, que é aquela morte programada da célula, ou seja, quando a célula já não tem mais função alguma, né, ela mesmo se mata, né, então ela se programa para morrer. Ou pode ocorrer também a necrose. O que é isso? Né? É quando o estímulo externo vão causar algum dano para a célula. E aí leva à morte da célula. Então, a autólise acontece através do lisossomo, que é a morte programada da célula devido ao estímulo externo que causou dano, ou, né, por ela ter nascido uma célula defeituosa, tá? E aqui, ó, eu coloquei a diferença heterofágica e autofágica. Então, a heterofágica captura coisa do meio externo, né? E aí leva para dentro da célula, vocês já sabem, pinacitose e fagocitose, que é uma da membrana da célula, né? Ela começa a pegar coisas do meio externo, né? A gente chama de fagocitose quando abraça, pinocitose é quando afunda e acaba entrando para dentro da célula. E a autofágica, né? Vocês já sabem, né? É quando as células digerem parte de si mesmo. Então, aqui a gente tem uma foto, né, mostrando mais ou menos isso, como é que acontece isso, tá? Ó, aqui é a membrana da célula, tá? Aqui são as bolsas membranosas que eu falei. E aí, olha só o que acontece. A bolsa membranosa, ela auxilia a pinocitose, ou seja, que é quando o meio externo tem alguma substância que não tem no meio interno, esse substância, ela afunda e é levado para dentro da célula, tá? Ou fagocitose,
quando ela abraça, ó, os bracinhos sendo formados, ó, abraça a substância e leva para dentro da célula. Quando acontece a fagocitose e a pinocitose, ó, que eu falei para vocês, ocorre o lisossomo secundário, tá? Ou a gente tem, né, que eu falei para vocês também, a parte autofágica, que é quando a célula começa a digerir parte de si mesma. Aqui não está mostrando não, tá? Mas é quando ela... Aqui, tá. Ó, aqui, ó, mitocôndria aqui, ó. Isso aqui é mitocôndria. Ela começa a digerir alguma organela dela mesma, né? Claro que vai ser formada outra no lugar, mas ela começa a digerir as próprias organelas para poder produzir mais proteína, mais substância para a célula, tá? Então, isso aí foi o lisossomo. Bom, quem são os peroxomos e glioxomos? Tá todo mundo comigo? Todo mundo tá conseguindo entender? Eu sei que é muita informação, Sim, mas estão conseguindo acompanhar? sim, professora. Sim. Tá bom. Sim. Vamos lá. Peroxomos ou glioxomos. Visivelmente, a gente não consegue ver numa célula, tá? Eles são pequenas bolinhas, né, que ficam dentro de uma célula, mas é muito difícil ver. Tanto que quando eu coloquei no Google, eu não consegui achar uma foto boa, tá? Eu só consegui achar uma foto, né, onde a célula foi corada, por estar azul aqui. E essas bolinhas aqui quase invisíveis, tá? Mostra que são os peroxomos. Então, não dá pra ver, né? Quando pega-se uma célula, coloca no microscópio de cara, não dá pra ver. Tem que corar a célula, dar cor a ela pra conseguir ver, tá? Então, primeira coisa, quem são os peroxomos? São as pequenas organelas, que acabei de falar pra vocês, dentro de uma célula animal. Eucariótica, ou seja, tem núcleo, e animal. Por que eu tô falando eucariótica? Porque nem todas as células animal possuem núcleo, tá? Deixa eu pensar aqui. Exemplo, tá? Os glóbulos brancos, né? Elas não, por exemplo, é uma célula que não possui núcleo, tá? E aí temos outras células também dentro do nosso corpo, né? Que não tem núcleo. Os peroxomos, eu só encontro uma célula animal, mas que tenha núcleo, tá? E aí dentro dela, ela possui uma enzima chamada catálase. O que é isso? Que ela vai digerir, né, o hidrogênio. E aí forma a água oxigenada. Professora, é a mesma água oxigenada que eu passo nos meus pelos para dourar o pelo? Não, tá? Ela é a mesma base química, mas não é a mesma, né? Não foi tirada da célula uma água oxigenada, tá? Só tem a mesma base química. E o glioxomo vão ajudar lá na fotossíntese. Então, elas vão formar a fotossíntese porque são elas que vão formar os glicídios. E a gente viu na fotossíntese que eu utilizo o glicídio para formar a glicose, tá? Então, o glioxomo, elas vão auxiliar na fotossíntese, por isso que essa parte aqui eu encontro em célula vegetal. E o peroxomo eu encontro em célula animal, que vai ser a produção de água oxigenada para a célula, tá? E aí, qual a função? Produzir água oxigenada, converter lipídio em carboidrato, né? E além disso, auxiliar na fotossíntese. Calma aí. Espera aí que o tá salvando aqui, ó. O computador ficou louco. Calma aí. Pronto. Vacúolo. Vamos entender agora o vacúolo, tá? O vacúolo eu encontro em células vegetais. Ele tem essa cor aqui, ó, transparente, porque dentro dele só tem água, por isso que é transparente, né? Não é uma cor certa. Ele parece uma bolsinha, né, de água. E aí a função dele, vocês já sabem, armazenar água, né? Como assim armazenar água? Quando a célula começa a secar, né, ou seja, ela começa a respirar e liberar água e ela não, por exemplo, não chove. Um exemplo, célula vegetal, a planta está lá no sertão, já não chove há um tempo, né? E a célula está perdendo água, está ficando murchinha. Qual é a função do vacúolo, então? É guardar um pouco de água, né? Para que tentar segurar a célula ao máximo em tempo de seca, né? E além de guardar água, ela vai preencher o volume da célula, ou seja, ela nunca vai ficar vazia.
ela sempre vai ficar cheinha, tá? E aí, somente quando o vacúolo fica vazio, é que ela fica murchinha. Então, por exemplo, quando as plantinhas começam a morrer, né? Que a gente fala assim, é falta de água, né? Porque ela já utilizou toda aquela água que elas tinham em reserva, no vacúolo. Chega uma hora que ela já não tem nem mais água para usar e nem a reserva. E aí ela começa a morrer. Bom, além disso, né, vai controlar a pressão osmótica, ou seja, o tanto de água que entra, o tanto de água que sai, certo? Se ela está muito cheia, não pode entrar água, porque senão vai explodir, tá? E os canais de vacúolo, né, eu não coloquei aqui, mas o canal de vacúolo é quando tem, né, eu acho que tem foto aqui, peraí, no livro de vocês, deixa eu ver a página. Só um minutinho. Não tem. Achei que tivesse. Não tem não. O canal de vacúolo, né, é quando o vacúolo tá perto do outro. É porque aqui só tem dois vacúolos na foto. É quando o vacúolo tá perto do outro e no meio entre eles forma um canal. Que a gente fala canal de vacúolo, que é o caminho que tem entre um vacúolo e outro. E é por esse canal que vai sair o excesso de água da célula e mandada para o meio externo, para ser liberada. Né, tá acabando, né? Chegando na mitocôndria, tá acabando. A mitocôndria vocês já sabem, né? Não vou ficar muito tempo nela. Só precisamos saber que ela tem 3 partes, tá? Membrana externa e interna e as cristas mitocondriais. Lembra que ocorre a respiração celular? Então, olha só. A membrana externa, essa parte aqui toda, onde começa a ocorrer a respiração celular. E aí, né, é mandada a substância para dentro da membrana interna e, por fim, o ATP final é formado na crista mitocondrial, tá? Então, membrana externa, membrana interna, essa parte aqui vermelhada, e as cristas mitocondrial, né? Essa parte aqui meio, sei lá, amarelo, não, esverdeado, tá? E é aqui que forma ATP, né? Para fazer a respiração celular, para também permitir que a gente possa respirar, né? Se elas fiquem vivas. Tá acabando. Plasto. O que são os plastos? Plasto eu encontro em célula vegetal. Eu não achei foto, né? Eu não consegui encontrar uma foto de plasto. Só coloquei aqui umas plantas para vocês, né? Não ficar vazio, vocês entenderem. Então, plasto eu encontro em célula vegetal. Eu tenho o leucoplasto, né, que vai acumular substância nutritiva para a célula sobreviver, né, vai dar nutrientes para as células, e o cromoplasto, que é o que vai dar colorido aos vegetais. Então, quando o sol bate, lembra? Quando o sol bate, para poder fazer a fotossíntese, né, ele chega ao plasto, que chega ao cloroplasto, tá? E aí o cromoplasto, ele é excitado e libera a coloração da flor. Então, se não tivesse luz solar, as flores não teriam cor, né? Principalmente não teria cor verde, né? Então, seriam tudo sem cor. E aí o cloroplasto, que é diferente de plasto, também encontra somente em célula vegetal, falei lá no início, né? Vocês sabem como é um cloroplasto, porque eu já mostrei para vocês lá na fotossíntese, né? Então, é aqui no cloroplasto que ocorre a fotossíntese. A gente tem a membrana externa e interna. A membrana externa, essa parte aqui lisa, né? Que é onde controla a troca de cloroplasto e o citosol, né? Da célula. E a membrana interna é o que forma as lamelas, que a gente já viu que são lamelas. São aqueles discos, né? Aqui, ó, são aqueles discos. E aí um conjunto de lamela, ou seja, um conjunto de disco, vão formar o tilacoide, tá? E a parte interna das lamelas a gente chama de lúmen, que é onde ocorre, de fato, a fotossíntese, que é a fase, né, escura, né, para liberar a glicose e liberar, né, o oxigênio. Então, a função vocês já sabem, né, produzir fotossíntese para liberar glicose e oxigênio. Centríolos,
né? Eu sempre falo, eu gosto muito de centríolo, tá? Porque o centríolo a gente encontra não somente em células animais, mas em grande parte das células animais e algumas no vegetais. São os centríolos que vão fazer a divisão celular, né? Porque, ó, aqui tem um cromossomo, a gente vai ver isso aí acho que é a última unidade do livro. A gente tem um cromossomo. Os centríolos, ó, eles começam, ó, esse tubinho aqui, eles começam a liberar essas perninhas aqui, ó, desfazer o tubinho, libera as perninhas, que a gente chama de áster, né? Encosta lá no cromossomo e puxa cada um para um lado para dividir a célula ao meio. Então, são os centríolos que fazem a divisão celular. Se eu não tenho centríolo fazendo divisão celular, aqui a célula não se divide, né? E o cromossomo não vai cada um para o seu lado, tem erro na divisão, tá? Além disso, os centríolos dão sustentação à célula, né? Não sei se vocês lembram, a gente já estudou sobre isso, que dentro da membrana, né, da parede celular, a gente tem um monte de centríolo, que é o que dá sustentação. E aí eles têm vários formatos, né? Tem um formato aqui esférico, mas tem formato de tubo, enfim, vários formatos. É o que sustenta a membrana celular. Então, se eu abrisse a célula, cortasse a célula no meio, né, eu ia ver um monte de espinho, né, como se fosse espinho. São os centríolos, que é como se fosse o esqueleto da célula, por isso que a gente chama de citoesqueleto. E por fim, o último, né, são os cílios e os flagelos. Existe uma diferença entre cílios e flagelos. Vamos entender. Cílios e flagelos são móveis, ou seja, dá mobilidade a algumas células, nem todas, tá? Exemplos de célula móvel seria, então, o nosso espermatozoide, que tem flagelo, tá? Os cílios são mais curtinhos, aqui, né? E os flagelos são os longos. Então, os flagelos, por ser longo, gastam mais energia, por isso que sempre tem uma mitocôndria acoplada a ela, para poder fornecer mais energia para aquela célula, tá? E os cílios, por ser curtinho, quase não gastam energia. Bom, os flagelos, eu falei para vocês que eu encontro no espermatozoide. Eu encontro em alguns protozoários, que só se locomovem por flagelos. Eu encontro em alguns gametas, como, por exemplo, de algas, né? E de plantas. Então, plantas aquáticas, tá, gente? Então, lá no fundo do mar, quando a alga quer se reproduzir, ela libera o seu gameta masculino, que através do flagelo bate aquela caudinha ali que a gente não vê, mas existe, e chega ao óvulo da alga fêmea, tá? E algumas plantas aquáticas também fazem isso. E já os cílios, né, eu encontro em alguns moluscos que eles se mexem, tá? Para poder aumentar a corrente de água que tem ali, e aí aquela água entrar no corpo deles e levar alimento, né? E além disso, eu encontro na nossa traqueia, né? Então lá na... Deixa eu virar para vocês. Liga a câmera. Christian, Josh, Ayana, Beatriz, câmera. Tá bom. Ana Beatriz, Christian. Boa. Então, olha só, lá na traqueia, ó, na traqueia aqui, a gente tem cílios, né, que tem a função de empurrar o muco que tá preso, né, que a gente forma um muco aqui, ó, pra fora do nosso corpo, expulsar, né, pra gente tá quente no morro engasgado, tá? Além disso, também tem os cílios, ó, lá dentro do nariz, né, que a gente chama de pelinhos, né, os pequenininhos são os cílios, que tem como função filtrar impurezas, né, e empurrar essas impurezas para fora do corpo. Então, os cílios, né, está mais presente na parte externa do nosso corpo, né, e algumas partes internas, enquanto que os flagelos fazem parte de locomoção de gametas, tá? Então, por exemplo, aquela cauda do espermatozoide a gente chama de flagelo, tá? E ele serve para locomoção. Então, a diferença de cílios e flagelo é esse. Flagelo gasta mais energia, porque, né, se locomove mais, e cílios não gasta tanta energia, tá? Bom, a gente finaliza a explicação do livro. Vocês vão ver que o livro está muito grande,
né? Muita informação, mas não precisam ficar presos a elas, né? Porque eu resumi tudo que vocês precisam saber no slide. Então, quando vocês fizerem a atividade avaliativa, se tiverem dúvida em alguma coisa, dá uma olhadinha no vídeo aula, né? Que vai estar lá na plataforma. E aí vocês conseguem fazer a atividade avaliativa. Pra gente fechar, eu não vou pedir todos os exercícios. Professora, Oi, Max. qual a atividade avaliativa? Que vai Atividade avaliativa. que a escola vai marcar para vocês buscarem, tá bom? Que dia? Não sei ainda, eles vão marcar com vocês. Vocês vão lá e vão buscar e fazer a atividade avaliativa através do módulo 1, 2 e 3 do livro, tá? Foi, Max? Entendeu? Sim. Tá. Olha só para ver se vocês entenderam. Vamos fazer a questão 1 e 2. Sim. Vou dar pausa aqui no vídeo. As outras eu vou deixar pra vocês fazerem e me enviarem por e-mail, tá? É pra fazer, hein, galera? Por favor, hein? E aí o gabarito 370 e 371 pra casa. E aí o gabarito é pra me enviar por e-mail, tá? Por favor. Vamos lá. Número 1. A seguir são citadas duas estruturas celulares e logo abaixo características dessas estruturas. Associe adequadamente a estrutura das suas respectivas características. Então, o lisossomo e 2 ribossomo. Estão presentes em células procariontes. É o lisossomo ou ribossomo? Ribossomo. Calma aí, deixa eu fazer aqui, senão eu vou ficar perdida. Vamos lá. Estão presentes em células procarióticas. É o ribossomo, número 2. Realiza a digestão de nutrientes. Lisossomo ou ribossomo? Ribossomo. Número 1. Ribossomo. Realiza a autofagia. Lisossomo. Constitui subunidades de tamanhos distintos, maior e menor. Quem é? Ribossomo, né, gente? Ribossomo. Então, é no letra E. É o ribossomo, Max. Letra E. Acertei. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, né, são organelas celulares cujas funções estão relacionadas da seguinte forma, né? O complexo golgiense. E aí, eles fazem o quê? Recebe proteínas, envia proteína, envia polissacarídeo, recebe monossacarídeo. É o quê, gente? Recebe proteínas. Letra A. Recebe proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático. Letra A. Tá. Muito fácil aqui, tá muito fácil. Olha só. Preciso que vocês façam, então, depois. Vamos fazer agora? Só mais uma, por favor? Eu juro que é a última, número 3. Tá? Só 3. Tá muito cedo ainda, dá pra fazer mais uma. E essa aqui é maior. Que barulho é esse, gente? Discoteca? Ah, só eu pedindo a foto lá pra Cris. Ah, tá. Dever de casa. Tá, então. Desligar o microfone, que bosta. Acontece. Número 3, rapidinho, vai, só essa. Então posso ir, né? Já conseguia fazer o meu emprego. Complete a frase abaixo, vamos lá. No processo de IA, a célula utiliza o lisossomo para renovação de estrutura do seu citoplasma. Lembra que ela pega uma substância, né, através do lisossomo, ela consegue renovar tudo? Qual é o nome dessa parte? Heterofagia, autofagia ou apoptose? Autofagia. Autofagia. O desenvolvimento de seres multicelulares depende da morte programada da célula. Nesta membrana, os lisossomos se rompem, né? E aqui explica tudo, eu acho desnecessário. Só precisamos saber, né, da morte programada da célula. Quando a célula está programada para morrer, a gente chama de que mesmo? Apoptose. Apoptose.
No processo C, é o material nutritivo que entra na célula por fagocitose ou pinocitose é envolvido por uma vesícula membranosa. Qual é o nome da parte quando tem pinocitose, quando é aquele afundamento, e fagocitose, quando abraça? A gente chama de quê? Heterofagia, também é o único que sobrou, né, gente? E aí ficou. Eu acertei a letra C. Isso aí, letra C. Letra C. Autofagia, apoptose, né? Isso aí, Letra C. letra C. Então, assim, não é difícil, dá pra procurar, tá? E a gente finaliza, então. Ficou 1E, 2A e 3C. O restante vocês vão fazer sozinhos e me enviar a resposta por e-mail, tá bom? Não esqueçam, tá? Então é isso, tá? A gente encerra a aula de hoje às 8h40 praticamente. E aí eu me preparo para a segunda aula agora, tá bom? Beijo. Dúvida, vocês me chamem, tá bom? Não esqueçam de enviar por e-mail. Tchau, tchau. Tchau. Tá bom.